Nós retornamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o líder do Partido Solidariedade, deputado Áureo, e contando com a presença do advogado, especialista em filosofia, Cláudio Mendonça, que deixou uma pergunta para o deputado, e eu peço que repita, por favor. Olha, deputado, se as reformas da Previdência ficariam suspensas, como o senhor falou no bloco anterior, em função da crise política, como é que o Congresso, qual é a agenda propositiva que o Congresso pode fazer para enfrentamento da crise política? A reforma política, quer dizer, como é que vai fazer para o país sair da reforma política para realmente sair da situação econômica? Eu tenho certeza que a gente tem que discutir diversas reformas na Câmara ainda. É a tributária, tem a reforma política, mas tem projetos que têm que ser colocados em pauta rápido, como taxar as grandes fortunas. Ser colocado em pauta. Da Constituição de 88, tem que taxar as grandes fortunas no Brasil. Não tem como você... Essa é uma questão. É uma agenda positiva, uma agenda importante para o país. Exatamente, mas essa é uma questão que a população observa, porque tenta-se fazer reforma cortando por baixo e não se faz nada cortando por cima. E isso, você só quer penalizar o trabalhador. Isso. O pobre paga a conta. E a população tem a percepção disso, que se essas coisas caminhassem em conjunto, pelo menos teria a percepção de uma certa postura... uma verticalidade, né? Todos os setores. Qualitária, mas na verdade não é assim, e isso gera uma insatisfação. Você vê também que a luz acendeu amarela quando Brasília parou, com a grande manifestação que parou Brasília agora, no mês de maio. Então, eu acho que é fundamental, e o governo está muito alerta a isso, de trabalhar esse tema com mais cautela, de dialogar com a sociedade, de entender que não dá para ter privilégio para alguns setores e entender que tem que ser uma reforma do povo brasileiro. Não pode ser uma reforma do Planalto. Tem que ser uma reforma do povo brasileiro, discutida com a Câmara dos Deputados. E eu tenho certeza que os deputados estão muito atentos. Eles vão ter que colocar o voto nominal. Colocar ali quem votou a favor e quem votou contra. Quem defende trabalhador, quem é contra o trabalhador. Quem está tirando direito de trabalhador e quem está ali mantendo o direito de trabalhador. Então não passa. Era decisivo. A minha conclusão que após essa fala é que não passa. Agora, a gente tem que fazer alguma coisa? Tem alguma... Se fatiar a reforma, tem alguns temas que dá para votar? O que dá para votar, por exemplo? O que o senhor acha que dá para votar? A questão de você trabalhar a questão das pensões. Sim. É um tema que tem que ser votado. Sim. Você tem que fatiá-la. Eu acho que o maior problema da reforma hoje está na idade mínima. É onde o governo não quer ceder, que não quer dialogar, e a idade mínima eu vejo como um grande problema. A regra de transição do governo já chega quase a regra proposta que a gente fez, de 30%, só que ele embolou tanto na forma de explicar que não está clara para a sociedade, não está clara para você fazer o debate. Então, eu acho que tem algumas coisas que pode fatiar, pode ser votada, pode ser colocada em prática no país, mas não dá para votar a reforma completa como o governo quer colocar hoje. Basta saber se o ministro Henrique Meirelles vai estar disposto a fatiar a reforma da Previdência. Ele chegou a dizer que concessões, além do que já foi feito, não tem sentido. Vai desfigurar a reforma totalmente. O ministro desenvolve papel. Claro, ele está sempre duro na reforma, ele está vendo a economia. E o que a gente está enxergando lá é o que pode passar, o que não dá para passar. Então, a gente tem que chegar ao equilíbrio. A casa é do debate, do equilíbrio, e a gente vai ter que votar alguma coisa sobre Previdência, vai ter que ser colocada em pauta e ser votada. Deputado, a reforma trabalhista, agora mudando de tema, foi aprovada pela Câmara e está no Senado ali. Mas está no Senado... Está no Senado, meio sem andar, patinando. Não há muita disposição, me parece, do Senado em levar isso à frente. O senador Renan Calheiros fez um duro pronunciamento dizendo que não aprovava e tal. Muito bem. O que o senhor analisa, além da questão do negociado valer sobre o legislado, qual é o outro tipo de restrição que o senhor tem àquela proposta? O senhor não acha que essa proposta, nesse momento, ela tem um certo grau de crueldade? Porque estamos vivendo um momento de crise econômica, de desemprego muito grande. Nesse momento, você começar a discutir possibilidades de cortar ainda mais alguns direitos, fica um pouco complicado no juízo dos trabalhadores, não é não? A reforma que você pode mandar a pessoa embora e substituir por um PJ, ela vai gerar já um desemprego maior no país. Porque você manda um funcionário que te custa muito caro hoje e contrata um funcionário jurídico. Ele vai lá, faz a inscrição, tira a inscrição para te prestar serviço. Contrata uma pequena empresa. Contrata uma pequena empresa. Empresa individual. Individual, isso, de um funcionário. Isso. Na verdade, ele tirou o direito trabalhista Sim. dessa pessoa que trabalha, porque ela vai acabar se tornando uma pessoa jurídica para prestar o serviço e manter o seu sustento. Então, a reforma tira direitos conquistados do trabalhador. Mas a gente tem que enxergar o outro lado. É uma reforma dura, que tem muita parte
que tem que ser aproveitada, mas ela limitou alguns cenários que ela foi debatida com muita velocidade na Câmara. Porque você cria uma comissão especial, debate com alguns deputados, chega no plenário querendo votá-la com uma velocidade muito grande. Dias foi aprovada. Com urgência, foi reprovada, depois votou urgência de novo para aprovar a reforma. E ela não teve tempo de fazer o debate no plenário com os 513 deputados, que seja amadurecido e construído um texto perfeito. Você vê o seguinte, o governo quando mandou, e a grande discussão que ela ganhou muita força, porque as pessoas queriam tirar o imposto sindical. Ela ganhou a reforma da Previdência, da trabalhista, ela teve muita força. Quando tirou, ali tirava todos os impostos, tirava o dinheiro do sindicato, que tinha a obrigação do trabalhador pagar o seu imposto sindical. Isso foi colocado para a reforma passar. Mas ninguém questionou do Sistema S. Quanto o Sistema S leva hoje do governo federal? Quanto ele recebe? Isso não teve Os patrões têm dinheiro. Os sindicatos que representavam, perdeu esse dinheiro. Tem que se pensar uma nova maneira? Tem. Eu acho que o imposto sindical também mantinha alguns sindicatos que não desenvolvem nada, que não tem um trabalho sério. Concordo. Entendemos que temos que encontrar um equilíbrio para você ter a representação tanto do trabalhador quanto a representação patronal. Mas, isso é Ricardo, fundamental, ter o equilíbrio na relação. Deputado, a equipe econômica do governo e alguns defensores da reforma trabalhista defendem, entendem que a flexibilização da relação de trabalho pode proporcionar a geração de emprego, à medida em que é mais fácil contratar, é menos oneroso demitir, enfim, isso tem uma tendência a se buscar eficiência e se desonerar a folha de pagamento para se contratar mais gente. O senhor concorda com esse ponto de vista? Qual é a ideia que o consenso do Congresso está tendo em relação a essa questão? Não, a reforma da trabalhista é importantíssima. São pequenos temas na reforma que tem que ser revisto, mas ela é importantíssima para o país. Tenho certeza que ela vai gerar emprego se for colocada em prática. Agora, você não pode falar que o acordado vale mais do que a lei. Então, para que ter lei? Para que você vai recorrer como ao tribunal para questionar se o acordado vale mais? Então, são pequenos temas que foi passando. Numa situação adversa, é fácil você conseguir acordos que são desfavoráveis, porque você está com desemprego. Você imagina a situação que o Brasil passa hoje, 15 milhões de desempregados, no hora H só tem um chefe, uma pessoa da família trabalhando, que sustenta a sua família, ele vai acordar tudo. Isso. Ele não vai pensar hoje, ele vai pensar no agora. Desvantagem para negociar. A desvantagem, ele já entrou fragilizado na negociação e vai acordar. E depois ele não tem nem aonde que recorrer. Para que a justiça do trabalho? Qual vai ser a função efetiva da justiça do trabalho? Isso é fundamental ser discutido agora. Que a reforma vai gerar emprego, vai gerar avanços? Vai. Ela só tem alguns erros que podem ser corrigidos agora pelo Senado e voltar à Câmara para ser votada. Então, tenho certeza que o Senado está muito atento, a gente tem visto o calor das discussões no Senado e eu tenho certeza que o Senado vai fazer algumas correções na reforma trabalhista para que ela possa voltar à Câmara dos Deputados e ser votada. Vamos a mais um intervalo e o Jogo do Poder volta daqui a pouco com o líder do Partido Solidariedade, deputado Áureo.